Cirurgia na coluna com colocação de parafusos, pinos e cages. A gente vai ter diversos nomes e hoje eu vou te explicar detalhadamente o que significa cada um deles e quando a gente faz uma cirurgia pela barriga, pelo lado da barriga ou pelas costas. Eu sou o Dr. Afonso Aragão, sou neurocirurgião. Se você quiser saber mais sobre doenças de coluna, já se inscreve aqui nesse canal. Antigamente a gente fazia cirurgia na coluna somente pelas costas, porque a gente tende a pensar que é mais fácil, né? Já que a parte da coluna fica na porção posterior do nosso corpo. E de fato, por muitos anos, esse foi o único método que tinha. Mas nos últimos anos para cá, né, mais de 10, 15, 20 anos para cá, já foram desenvolvidas novas técnicas e com resultados melhores muitas vezes. Nessa imagem que eu estou trazendo aqui, a gente tem o nome de várias técnicas, né? ALIF, OLIF, ATP, XLIF, LLIF, TLIF e PLIF. Isso é um monte de sigla que pra gente que faz cirurgia de coluna todo dia isso é muito habitual. Mas para o paciente ou para alguém que está começando nessa área, a gente fica um pouco perdido. E eu vou te explicar o que significa cada uma dessas. Os termos, eles vêm do inglês, né? Então o que a gente tem aqui, né? ALIF, para você ter ideia. ALIF é uma cirurgia que a gente faz na coluna, que a gente acessa pela barriga. Então a gente tem o anterior de ALIF, tá? L de lombar, de coluna lombar. O I de interbody, entre corpos, né? Entre corpos vertebrais, interbody. Fusion, ou fusão, né? Que é a artrodese. Então eu tenho o ALIF, que é a fusão intervertebral lombar anterior. Então você vai ver que as letras L e F elas acabam se repetindo, né? E tudo depende do acesso que a gente faz. Então, anterior é pela via abdominal, por isso que a gente chama de anterior, né? Que é pela porção da frente. O O é de oblíquo, é uma artrodese lombar por via oblíqua, né? Que é pela porção lateral do abdômen. E o ATP significa anterior to psoas. Aqui a gente tem o músculo psoas, então é anterior, é na frente do músculo psoas. O L-LIF e o X-LIF são por via lateral, tá? O T-LIF é um tipo de via posterior que a gente vai transforaminar. O forame é uma parte da vértebra, então a gente vai por trás. E o P-LIF é posterior. Então essas técnicas aqui são posteriores, essas aqui são laterais, vamos dizer assim, e essa daqui é anterior. Então essas são as siglas que vão guiar aí a nossa demonstração hoje. E aqui a gente tem uma outra imagem mostrando essa relação anatômica, né? O ALIF, que é anterior, o OLIF, que é um oblíquo, e o L-LIF, que é lateral, ou mesmo por dentro do músculo psoas. Essa imagem aqui é de um paciente que eu fiz uma cirurgia recentemente, deve fazer uns 3, 4 meses, eu imagino. O que a gente fez aqui? A gente fez uma artrodese lombar por via anterior, pela barriga. E aqui a gente vê a cicatriz do paciente. Essa cicatriz, quando é feita numa mulher, ela fica no mesmo local da cesárea. Normalmente a gente faz apenas uma cicatriz transversal, não faz uma cicatriz longitudinal. Isso depende do número de níveis que a gente está acessando na coluna, claro. Quando a gente faz só um nível, geralmente é transversal. Aqui é o material que a gente usa, o cage ou calço, tá? É isso que vai substituir o disco. O disco intervertebral, que é o amortecedor da coluna, como vocês já estão acostumados de ouvir eu falando, ele vai ser trocado por esse cage. Aqui a gente tem um desenho ilustrativo para vocês entenderem o que a gente faz. A gente tira o disco que está aqui, coloca esse cage aqui no local e parafusa esse cage. A gente coloca parafuso tanto para cima como para baixo para segurar esse cage ali no local. Aqui é a imagem de raio-x do paciente dessa cirurgia que a gente fez. Um detalhe importante nesse caso, o que a gente pode ver aqui? Que ele tem uma espondilólise, que é uma ruptura da pars interarticulares. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre espondilose, espondilólise e espondilolistese. Pois bem, mas doutor, quando que faz pela frente, quando que faz por trás, quando que faz pelo lado? Isso é uma excelente pergunta. Tudo depende de cada caso. A cirurgia pela barriga, ela tende a parecer uma coisa mais difícil, porque a coluna fica um pouco distante, vamos dizer assim. Só que ela acaba sendo mais fácil. Normalmente, a gente faz essa cirurgia com um cirurgião de acesso, que a gente chama, que é um cirurgião vascular que tem ampla experiência em vasos, intestino e consegue deixar a gente na cara do gol para fazer essa cirurgia. Ele deixa a coluna toda exposta para a gente trabalhar somente na coluna. Essas duas imagens que eu trouxe aqui são dois pacientes meus que a gente fez o quê? Nesse caso aqui a gente fez uma cirurgia completamente pelas costas, a gente não abriu a barriga, e nesse caso aqui a gente fez pelas costas e pela barriga. E por
que cada caso a gente fez de um jeito? Por que a gente não fez tudo de um jeito? O que eu quero que você entenda é que cada case ou cada cirurgia tem um objetivo. O ALIF, por exemplo, que foi essa cirurgia que a gente fez aqui pela barriga, né? Colocar esse case maior pela frente, ele nos permite colocar um calço maior, mais grosseiro, permitindo com que a gente deixe um disco mais alto. Vocês podem ver aqui, essa imagem aqui é a minha mão segurando um case de ALIF. Então é um case bem grande, é o maior case que a gente tem para fazer. Então, casos onde eu preciso que a altura do disco seja grande, eu uso o ALIF. Se o paciente tem uma cirurgia prévia pelas costas e eu preciso fazer uma nova cirurgia e eu não quero entrar no meio daquela fibrose, eu faço um ALIF, né? Eu vou pela barriga. Então, cada caso é um caso. Já aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem um PLIF, que é um posterior interbody lumbar fusion, uma fusão lombar por via posterior. Aqui eu não abro a barriga, eu vou só pelas costas. E aqui a gente consegue notar que os calços são menores, tá? Tanto do TLIF, que é um cage que a gente chama um cage banana, como do PLIF, que é um cage mais reto. Então, varia do caso. Tem caso que eu sou obrigado a ir só pelas costas, tem caso que eu sou obrigado a ir só pela barriga, tem caso que eu tenho que fazer as duas vias. Cada caso é um caso. Quando eu preciso necessariamente descomprimir um nervo, eu preciso descomprimir o nervo ciático, que está pinçando lá na coluna, lá na perna, aí é mandatório eu ir pelas costas. Por quê? Porque eu tenho que acessar esse nervo e descomprimir esse nervo. Agora, quando o paciente tem predominantemente só dor lombar, ele não tem nenhum nervo pinçado, apenas o disco que está gasto, eu posso ir tanto por trás, como nesse caso aqui, como pela frente e por trás, né? Fazer uma via combinada ou às vezes somente uma via simples, somente pela barriga. Esse outro caso aqui é de outro paciente nosso. Eu quero que vocês notem aqui a diferença desse disco aqui para esse disco aqui. O normal de um disco, o que é? A gente ter ele preto por fora, um contorno preto, e ele ser cinza por dentro. Semelhante ao que a gente tem aqui nesse disco aqui. E esse paciente em questão, ele tinha um disco muito baixo aqui nesse segmento. O que a gente fez? A gente fez um acesso lateral, a gente fez um X-Leaf, né? Que a gente vai ali próximo ao músculo psoas. E vocês podem notar que esse cage ele é um pouquinho mais estreito. Essa daqui é uma vista lateral do raio-x mostrando esse cage entre as duas vértebras. E olha como a gente ganhou altura. Doutor, mas por que fez esse caso? Porque quando são níveis mais acima, por exemplo, L2, L3, L3, L4, é melhor, é mais fácil a gente fazer por via lateral. Por quê? Porque aí a gente não precisa abrir todos os músculos lá nas costas, né? O que gera mais dor lombar, uma recuperação mais lenta, às vezes gera um pouco mais de sangramento. Então, cada via tem sua vantagem e sua desvantagem. A gente tem que dominar todas as técnicas para fazer o melhor tratamento possível para o paciente. Beleza, doutor, entendi toda essa complexidade de nomes e vias de acesso, mas qual que é bom para o meu caso? Me passa um resumo. Normalmente, quando a gente vai trabalhar em níveis mais altos, L2, L3, a gente faz a via lateral, o X-Leaf ou o L-Leaf, então tende a ser mais usado. Ele pode ser usado de maneira isolada ou às vezes a gente precisa complementar colocando os parafusos para travar nas costas também. Quando a gente vai trabalhar em L5, S1, a gente tende a usar a via anterior, a via abdominal. Então a gente consegue botar um cage mais alto e ganhar mais altura no disco. O nível L4, L5, a gente pode usar tanto a via anterior, como a via posterior, como a via lateral. Claro que cada caso é um caso, tá? Não existe assim, se é L5, S1 eu sou obrigado a usar a via anterior. Não, vocês podem ver no exemplo que eu mostrei que eu fiz tudo via posterior também. E é plenamente factível. Cada via tem sua vantagem e desvantagens. Vamos falar da via anterior, do ALIF. Então, como vantagem, o que a gente tem? É uma cirurgia extremamente rápida. Normalmente a gente demora 40 a 50 minutos. A gente não tem manipulação de músculo, então eu tenho muito menos dor lombar. E desvantagem, eu tenho que lidar com as vísceras, com os vasos. Então, em teoria, ele tem um risco um pouquinho mais elevado de alguma complicação. Mas, graças a Deus, com a técnica muito avançada, a gente consegue fazer uma cirurgia com extrema segurança. Vamos falar da via lateral, o L-Leaf ou X-Leaf, que a gente chama. A via lateral ela tem suas vantagens também, porque a gente não vai mexer no músculo lá atrás. Então, a gente coloca com um pequeno cortezinho o cage no lugar daquele disco que está doente, e a gente consegue acessar os níveis mais altos, que são mais chatos para a gente fazer por via posterior ou por via anterior, como L2, L3 e L3, L4. Já na via posterior,
a gente consegue fazer tudo como a gente sempre fez. Só que o grande problema da via posterior é que a gente acaba machucando muito os músculos. E são justamente esses músculos que eles vão dar mais reforço para a tua coluna para evitar com que você sinta muita dor, ou evitar que você fique com a coluna muito fraca, vamos dizer assim. Então a dor é um pouquinho mais intensa, só que é uma técnica amplamente já estudada e utilizada. Então a gente tem pleno conhecimento de todas as complicações e consegue resolvê-las de maneira relativamente mais fácil. Esse vídeo ficou um pouco lento, mas eu espero que tenha te ajudado a esclarecer, seja você paciente, seja você médico ou estudante, alguma coisa do tipo. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo e já se inscreve no canal. Um abraço, até a próxima!